Paquistão admite que a paciência acabou e que vai esmagar o Talibã, que hoje é o grupo que coordena, é o grupo que governa o território do Afeganistão. Vale lembrar que isso está acontecendo porque, supostamente, segundo o Paquistão, o Talibã dá anuência para que grupos extremistas que praticam atentados contra o Paquistão se instalem no país, mas vale lembrar que Paquistão e Talibã são históricos aliados. Vamos entender exatamente por que esse conflito está acontecendo e entender também a participação tanto direta quanto indireta de grandes potências regionais, como Rússia, China e principalmente os indianos. Sim, o conflito tem o tendia ali de Narendra Modi do território da Índia, e entender se isso pode se transformar numa guerra não só local, mas uma guerra também regional. Lembrando que a Arábia Saudita, que tem um acordo militar com o Paquistão, já prometeu também se envolver no conflito. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês um recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Você tá em risco, e eu não tô nem brincando, é verdade, existem várias pessoas que querem ter acesso às suas informações, que você compartilha nos seus equipamentos eletrônicos, celulares, notebooks, videogames, televisões, e, para garantir a segurança das suas informações pessoais e profissionais, com certeza a melhor pedida é um VPN de qualidade, o VPN do Surfshark. Sabe por quê? Porque ele consegue esconder, criptografar as suas informações, impedindo que pessoas de má fé tenham acesso a elas. Hoje, por exemplo, eu me sinto muito mais confortável para acessar um Wi-Fi público, para fazer, por exemplo, uma transferência de informações, uma transferência bancária utilizando o celular. Eu tenho certeza que o VPN ele garante a minha segurança. Fora que existem várias outras usabilidades, como a mudança constante de IP e uma centena de servidores, uma série de países diferentes, que me dão acesso a promoções e a conteúdos exclusivos. Quero, por exemplo, ter acesso a uma série ou a um filme que só saiu, por exemplo, no serviço de streaming dos Estados Unidos. Eu consigo mudar meu IP, a minha localização, para ter acesso àquele conteúdo exclusivo. Ou fazer uma viagem. Sabia que preço de passagem, hotel, aluguel de carro muda muito de acordo com o seu equipamento e a sua localização. Para ter acesso a condições exclusivas, promoções exclusivas, você muda o seu IP e tem acesso a esse preço mais acessível. E lembrando que é um serviço totalmente legal, hein? Utilizado inclusive por empresas estatais brasileiras, por órgãos públicos brasileiros, para atuar para a sua segurança. Utilizando o meu cupom que eu estou deixando aqui para vocês, você vai ter acesso a um preço que já é extremamente competitivo e a 4 meses extras de conteúdo. Eu estou falando que ele é competitivo porque ele já é muito baratinho e o VPN ele te auxilia a você compartilhar com uma série de equipamentos diferentes. Pode colocar no seu celular, no seu notebook, no seu tablet e ainda compartilhar com outras pessoas a mesma conta. É mais barato que uma balinha para você garantir a sua segurança. Cara, você não pode vacilar e ficar sem esse produto, tá? Então eu vou deixar o link na descrição. Utilizando o meu cupom, tem acesso ao melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. Bom, galera, então bora lá pro vídeo? Bora lá. E lembrando, agradecimento especial ao Surfshark, que patrocina o canal e fortalece aqui a nossa comunidade para eu continuar produzindo conteúdo para vocês. Bom, galera, como eu falei para vocês na nossa introdução, de fato, o Paquistão deu um recado que uma guerra aberta contra o Afeganistão começou e que eles vão esmagar as lideranças do país. Já foram vistos ataques contra Cabul, que é a capital, e também contra outras províncias. Para a gente entender exatamente por que isso está acontecendo, eu sempre gosto de trazer a notícia, mas também analisar um pouco o contexto histórico para vocês. Acho que essa é a função, fazer vocês entenderem um problema tão complexo, porque Paquistão e Talibã já foram grandes aliados, por incrível que pareça. Para quem não sabe, o Talibã, ele nasce oficialmente em 1994, vindo de uma série de grupos ali, de milícias fundamentalistas da região do Afeganistão, que eram chamados de mujahedins. Esses mesmos mujahedins, que na década de 80 foram responsáveis por impedir que a União Soviética conquistasse, invadisse o Afeganistão. Lembra que os mujahedins, à época, contaram com o apoio dos Estados Unidos. Por isso que muita gente confunde e fala assim, professor, os Estados Unidos criaram o Talibã. Mais ou menos, né? Eu diria que indiretamente sim, porque os americanos trabalharam junto aos mujahedins para expulsar os soviéticos no contexto de Guerra Fria, e depois desses mujahedins vão surgir outros grupos, inclusive o Talibã. Mas o Talibã ele se consolida mesmo em 1994, aí em 1996 ele toma o poder no Afeganistão e fica até 2001, quando a gente tem a ofensiva dos Estados Unidos no território, em meio à doutrina Bush, né?
Mas por que que eu falo que o Paquistão ele teve participação decisiva nisso? Porque isso é notado, tá? Isso não é teoria da conspiração. O ISI, que é o serviço de inteligência do Paquistão, ele treinou e armou o grupo até que o Talibã tomou poder em 1996. Qual era o interesse do Paquistão na ascensão do Talibã como governo do Afeganistão? Primeiro, a gente não pode esquecer que, até do ponto de vista geográfico, toda aquela região pertence à placa indiana, a Índia, o Paquistão, a Bangladesh também, né? Que é uma placa tectônica que se junta ao restante do continente asiático, formando uma grande cadeia montanhosa. Claro que hoje, com o avanço da tecnologia, da comunicação, dos transportes, a comunicação e o transporte se facilitam bastante. Mas existem limitações geográficas. São territórios relativamente isolados do ponto de vista geográfico. Poxa, o Paquistão ter o Afeganistão como um aliado seria interessante até para possíveis rotas comerciais, rotas econômicas com os outros países da Ásia Central, da antiga União Soviética, Tadiquistão, Turcomenistão, Cazaquistão e por aí vai. Outro ponto importante, se o Afeganistão se alinhasse com os interesses da Índia, a Índia, que é um histórico rival do Paquistão, isso poderia comprometer a segurança do próprio Paquistão. Então, o Paquistão, para não ficar isolado do ponto de vista militar, achou interessante ter um governo aliado, que era o Talibã, no território do Afeganistão, até para que a Índia também não avançasse sobre aquelas posições do ponto de vista geopolítico. Outro ponto importante, o Talibã, ele neutralizaria o movimento nacionalista Pashtun, que tem grande influência dos indianos. Então, para impedir que o Afeganistão, mais uma vez, se coordenasse com os indianos, o Paquistão achou por interesse se aliar ao Talibã. Fato é que já começou um certo racha nessas relações pós-2001, porque quando a gente tem o atentado nos Estados Unidos, o Bush ele lança a doutrina Bush, a guerra ao terror. E nessa guerra ao terror, dentre várias outras consequências, em 2001 os americanos invadem o Afeganistão em busca do Talibã, que supostamente estava coordenando ali, né, um auxílio para a Al-Qaeda, refugiando Osama Bin Laden e por aí vai. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos pressionam o Paquistão. E aí, Paquistão, você vai cooperar com as nossas ações? Tem que decidir. Ou você tá com a gente, eixo do bem, ou você não tá com a gente, eixo do mal. E olha o que acontece com quem está no eixo do mal. Em 2001, invasão ao Afeganistão. Em 2003, invasão ao Iraque. Aí o Paquistão, para não perder as suas relações com o Talibã, mas também não ficar totalmente contrário aos Estados Unidos, começa a fazer uma espécie de jogo duplo. Ao mesmo tempo, não, americano, a gente tá com vocês, hein? A gente vai perseguir movimentos extremistas e tal. Mas, ao mesmo tempo, durante quase 20 anos, começa a se alinhar também algumas lideranças do Talibã, oferecendo refúgios. Isso nunca foi admitido, claro, tá? Mas tudo nas entrelinhas da geopolítica. Então o Paquistão começa a fazer um jogo duplo. Apoia lideranças do Talibã, mas também apoia as operações americanas. A gente sabe que tudo o que aconteceu depois que o governo americano retirou as suas tropas do Afeganistão, que o Talibã, o governo ali estabelecido pelos americanos, né? Tanto que a representância local era conhecida como prefeito de Cabul, porque na prática os Estados Unidos deixaram equipamentos militares, colocaram o exército de mercenários, tinha um representante local que durante 20 anos eles acharam que poderia ser o novo país, né? O novo presidente que comandaria o país Afeganistão. Fato é que não houve coesão nacional, havia pouquíssima representatividade nas lideranças americanas, o exército mercenário colocado pelos Estados Unidos se mostrou extremamente frágil, tanto que hoje o Talibã ele é muito mais poderoso do que era antes dos 20 anos de ocupação americana, porque eles herdaram uma série de equipamentos militares que o próprio exército americano colocou no Afeganistão. Fato é que o Talibã ele retoma o poder. O que o Paquistão tinha como esperança? Bom, já que a gente, né, mantinha um alinhamento na década de 90, durante quase esses 20 anos, com certeza o Talibã vai governar em nome dos interesses paquistaneses. Não foi isso que aconteceu. Existiam alguns grupos que começaram a se consolidar no Afeganistão com a anuência do Talibã, que eram irmãos de sangue, pelo menos do ponto de vista ideológico. E aí eu posso colocar para vocês o Tehrik-i-Taliban Paquistão, que é o TTP, que talvez seja o principal aliado, né, aliás, principal inimigo do Paquistão, que realiza atentados, ataques contra o território e que encontra base, encontra refúgio no Afeganistão. Próprias lideranças da Al-Qaeda que ainda se estabelecem no Afeganistão
com a anuência do Talibã, a gente pode colocar o Exército de Libertação do Baluchistão. O Baluchistão é uma região, né, os Baluches, que tem também no Irã, fica exatamente na fronteira entre Irã e Paquistão, e que é uma região muito pobre, é uma região negligenciada pelos governos centrais, e que pede por maior autonomia e pratica atentados contra o governo central, e segundo o Paquistão, encontra também refúgio no território do Afeganistão, e o próprio movimento islâmico do Uzbequistão e outros movimentos extremistas da Ásia Central. Lembrando que o Talibã nega todas essas informações. O Talibã fala que não fornece refúgios e que tudo isso, na verdade, é um argumento utilizado pelo Paquistão para tentar expandir suas fronteiras, tomando o território do Afeganistão, né? Professor, e hoje, como que está a situação local? Eu diria que existem grandes potências regionais, eu sempre trago isso para vocês. A região do Extremo Oriente, do Sudeste Asiático ou até da Ásia Central é extremamente estratégico, como poços de petróleo, poços de gás natural. É uma região que a China tem grande interesse pelo seu Road and Belt, com rotas, ferrovias, rodovias, etc. E esses países vão ganhando importância cada vez maior. Quando a gente analisa a China, por exemplo, é uma relação, eu diria, dúbia. A China, ao mesmo tempo que tem o Paquistão como um grande aliado, faz parte do Road and Belt. A gente fala de planos, né, como o Corredor Econômico Paquistão e China, que faz parte desse Road and Belt chinês, tem relações históricas. Inclusive, dentro da questão Caxemira, que envolve Índia, Paquistão e China e Paquistão são grandes aliados em detrimento, claro, dos interesses indianos. Mas a China também mantém interesses com o Afeganistão, porque o Afeganistão faz parte também de uma tentativa de promover essas rodovias, ferrovias no território, para se expandir também para a região da Ásia Central. O Afeganistão, por mais que não seja um país muito relevante do ponto de vista de produção econômica, a principal atividade econômica deles é o ópio, né, para vocês terem uma noção, a papoula, a gente tem no Afeganistão uma localização que é super estratégica. Então a China tenta coordenações com os dois lados. Quando a gente analisa e lembrando, hein? A China apoiando o Talibã também impede que pensamentos mais extremistas islâmicos se espalhem para o Xinjiang, onde existem os uigures, os islâmicos separatistas ali da China. Então a China tem interesses na região. A Rússia também, galera, se aproxima ou tenta reconhecer o território do Afeganistão, do Talibã. Lembrando, galera, que a Rússia até convidou o Talibã para fazer parte dos BRICS. Um dos países que vetou a participação naquele contexto foi o Brasil, alegando que a participação do Talibã, claro que não interessaria aos interesses dos BRICS, aos interesses do Brasil. Agora, o mais polêmico dos casos é a Índia. Lembra que eu trouxe para vocês que o Paquistão apoiava o Talibã justamente para impedir que a Índia aumentasse sua importância geopolítica naquela região. Hoje o movimento parece justamente o oposto, principalmente pós-2021. Recentemente, o Paquistão, ele vem fazendo acusações que todos esses grupos que eu citei para vocês, que têm base no Afeganistão para atacar o Paquistão, também contam com o apoio da Índia. A Índia gostaria de desestabilizar o governo paquistanês, até para avançar nas regiões próximas ali da Caxemira e outros conflitos regionais. Vai lembrar que Índia e Paquistão, os dois têm as suas armas nucleares, justamente como elemento de dissuasão contra outro país, ou seja, Índia e Paquistão desenvolveram seu arsenal bélico praticamente, né, contando com o apoio um do outro, ou seja, eu vou desenvolver minha arma nuclear para impedir que ele seja mais poderoso do que eu, essa é a grande verdade. E hoje, a RAW, né, que é a inteligência indiana, possivelmente, segundo acusações do Paquistão, fica financiando o Talibã e fica financiando outros grupos. Treina o TTP, treina o Exército de Libertação do Baluchistão. A gente tem, por exemplo, a Índia, que já anunciou a destinação de 150 milhões de rúpias para investimento no Afeganistão. No ano passado, o ministro das Relações Exteriores do Talibã fez uma visita oficial ao Narendra Modi. Qual a acusação do Paquistão, então? Que o Afeganistão, por meio do Talibã, cada vez mais se aproxima dos indianos e conta com participação de Índia e também do Afeganistão para dar apoio para esses grupos extremistas que atuam contra o território do Paquistão.
Um dos pontos também, a Índia está prometendo fazer uma barragem, uma hidrelétrica. E lembrando que o controle das águas naquela região é uma coisa super importante. Tanto o Paquistão quanto a Índia dependem quase que da mesma bacia hidrográfica. Só que a Índia fica mais a montante, controla a nascente das águas. Existe um acordo regulatório de uso das águas dos dois países. Mas com a Índia limitando o acesso à água, com a Índia colocando represas para o Afeganistão, pode limitar o acesso à água do próprio Paquistão. Entende toda a complexidade que ali existe? Então, existem países que não querem que a guerra aconteça. O Irã, por exemplo, mesmo com todos os problemas relacionados a Israel e Estados Unidos, já se colocou como um possível mediador. Irã e Paquistão têm uma relação um pouco conflituosa. Muitas vezes há divergências em relação às áreas de fronteira. Lembra dos baluches? O Irã ataca posições no Paquistão alegando que está atacando os baluches. O Paquistão ataca áreas no Irã alegando que está atacando os baluches também. Então existem alguns problemas, mas ele mantém relações geopolíticas. Quando a gente pega a China, por exemplo, é um país que tem projetos gigantescos no Afeganistão e projetos gigantescos também no Paquistão. E não quer, claro, que o Trump, ou que outros países, ou que a própria Índia, aumente a sua capacidade de influência regional. Fato é que desde o ano passado, principalmente ali em setembro para outubro, alguns ataques do Paquistão começaram a acontecer dentro do território afegão, que o Paquistão falou que na verdade não era contra o Talibã, mas sim contra esses grupos que se instalavam no Afeganistão. O Afeganistão, obviamente, não curtiu essa ideia e passou também a fazer ataques contra o Paquistão. A gente quase entrou em vias de fato, numa guerra de fato mais importante. Não acabou acontecendo depois que, em outubro, os dois países anunciaram um cessar-fogo. Cessar-fogo extremamente frágil, já que atentados continuaram acontecendo no Paquistão e o Paquistão continuou atacando posições no território afegão. Fato é que, depois de uma semana bastante tensa ali na fronteira entre os dois países, nós tivemos ataques que aconteceram, né, entre forças do Paquistão, que, segundo relatos da AFP, por exemplo, foram caças do Paquistão sobrevoando algumas cidades, ataques contra escritórios e posições militares. A região de Kandahar, por exemplo, que é uma cidade no sul do Afeganistão, onde está o quartel-general do Talibã e onde fica também o líder espiritual do grupo, foram atacados pelo território do Paquistão e o Talibã resolveu responder. Respondeu com drones. Sendo que, segundo as informações, o próprio exército do Talibã alegou que as forças são capazes de levar a batalha também para o interior do Paquistão, e a própria Ariana News, que é a principal mídia do Afeganistão, que, claro, sofre uma influência do Talibã, né? Tem que deixar bem claro. Posições militares e até instalações nucleares do Paquistão foram atacadas. China e Rússia e o Irã estão desesperados por algum tipo de mediação para que essa guerra não escale, mas ano passado a Arábia Saudita fechou um acordo militar com o Paquistão. O próprio Bin Salman já se pronunciou, alegando que está disposto a enviar caças caso seja um pedido do Paquistão para combater o Afeganistão. E aí, galera, será que a gente vai ter a transformação dessa guerra numa guerra de fato mais importante e com a queda do regime do Talibã, que voltou ao poder em 2021, depois da saída das tropas americanas? Se o que acusam a Índia é verdade, a Índia não vai querer que isso aconteça, porque cada vez mais o Talibã se transforma em um aliado regional para os indianos e uma região super estratégica com o aumento da influência do Paquistão e da China. Será que vai acontecer? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo e gostaram, galera, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.